Bem-vindos a mais um vídeo do canal King of Analogies. Este é o 10º episódio da saga dos 52 animes, onde nós trataremos de Dragon Ball, o do Goku pequeno, onde ele vai crescendo até ficar adulto. Ele é baseado na lenda do Oeste, onde é uma lenda onde o garoto com o rabo, ele se torna tão forte, ao mesmo tempo com um coração tão puro, que ele se torna capaz de conhecer o Deus no final de sua história. Que é o que acontece com a história no decorrer do período da sua trajetória. Dragon Ball é composto de 153 episódios. Desses 153 episódios, 23 episódios são fillers, mas são fillers pequenos, não são todos juntos de uma vez só em um arco. São fillers bem esparsos, divididos pelo anime. Então não é uma quantidade alta, e também mesmo assim dá 130 episódios canônicos, que não é uma quantidade tão alta de episódios canônicos comparado com outros animes da atualidade. O anime ele é composto de diversas sagas, sendo a primeira saga a saga de Pilaf, que vai do primeiro ao 13º episódio, a saga de Jack 1 ou 21º torneio de artes marciais, que é do 14 ao 28, a saga Red Ribbon, depois a saga de Tenshinhan, que vai do 79 até o 101. Eu não vou ficar falando o número de todas as sagas. A saga Tenshinhan também é conhecida como o 22º torneio de artes marciais, e depois temos a saga do Piccolo Daimao, onde ela vai até o episódio 126, e depois temos um pequeno filler de 6 episódios, e depois temos o 23º torneio de artes marciais, e posteriormente temos mais um filler para encerrar o anime, que é o filler do casamento do Goku. De fato, o Goku se casa no mangá, mas é uma coisa de um capítulo só no mangá. Aí no final do anime eles dão uma prolongada no casamento do Goku, que não era tão necessária, mas foi acabando sendo feita. Bom, o anime ele foi transmitido entre mais ou menos entre agosto de 96, onde a gente comemora em 2016 20 anos de exibição de Dragon Ball. De certa forma aceitei o timing desses 20 anos. Aliás, acho que eu fui o único que soube desses 20 anos, porque nenhum mais outro canal de Dragon Ball falou isso. O Dragon Ball ele completou 20 anos em 2016, a sua primeira exibição. Então ele foi transmitido na SBT de 96 até no máximo início dos anos 2000. Depois onde ele foi exibido no máximo até o episódio 60. E os episódios posteriores aos 60 eles só foram exibidos em 2002 pela Rede Globo, onde eles tiveram uma outra dublagem, mantiveram bastante atores da primeira dublagem, mas teve as suas mudanças, tanto que o Wendell Bezerra ele aparece dublando o Goku no finalzinho, porque o Goku ele já está adulto no final do Dragon Ball, então mostra todo um crescimento e um amadurecimento do Goku. Então o anime ele traz bastante evolução do Goku e evolução dos outros personagens, e também não traz uma grande disparidade de poder como se encontra no Dragon Ball Z. Todos os personagens eles têm suas diferenças de poder, mas não chega a ser uma diferença tão grande. E tanto que as mortes que ocorrem no anime são as mortes mais carregadas pelo drama que elas ocorrem, e pelo peso que o personagem tinha na trama e do coração dos demais personagens, assim digamos. A morte não é tão banalizada no Dragon Ball quanto é de certa forma banalizada no Dragon Ball Z, digamos. Porque no Dragon Ball Z se mata com bastante frequência. Dragon Ball, muita gente morre na saga do Piccolo Daimao, muita gente morre, mas não se mata tanto quanto o Dragon Ball Z. Não dá pra comparar. O Mestre Kami tem a sua primeira morte no Dragon Ball, o Chaos e o Kuririn. O Kuririn, acontece que interessante é que a morte dele ocorre no episódio 102. Então, a morte do Kuririn, ela ocorre no final do torneio de artes marciais. Aquele momento que tá todo mundo feliz que o torneio acabou. O Goku não venceu esse torneio, fica o spoiler. O Goku não venceu o 22º torneio, ele venceu só o 21º, que é o primeiro torneio que tem no anime. O 22º torneio, eu vou deixar como spoiler, é um cara que tem olho na testa que vence. De uma forma bem inusitada, que eu não vou explicar muito como é que é, pra não me prolongar muito. A morte do Kuririn, ela serve de gancho para a saga do Piccolo Daimao, onde essa saga ela é bastante violenta, assim, comparando com as demais sagas, pois a saga do Red Ribbon ela é uma saga mais comédia.
apesar de ter uns inimigos, toda a questão do exército, a Digimon é uma saga mais comédia, pelo que eu cheguei a pesquisar sobre ela, pois ela eu acho que é uma das poucas sagas que eu assisti pouco do anime. A saga do Pico da Mel é a saga que eu mais gostei de todas as sagas. O 23º torneio foi uma saga boa também, mas é uma saga curta, então você tem lutas boas, mas é um torneio, não é uma... É diferente você ter uma luta contra um vilão e uma luta de um torneio. Entendedores entenderão. A saga do Pico da Mal, ela traz um peso dramático bem maior. E assim, o Kuririn, como eu falei, ele morre no episódio 102. E pelo um dos filhos do Piccolo. O Piccolo, ele chega a ter 4 filhos no Dragon Ball, onde são todos nomes de instrumentos musicais. Aliás, o próprio Piccolo, ele é um instrumento musical, que ele é flauta, se não estou enganado, em italiano. Então, Piccolo, Drum, que é o último que nasce, o Piano, que é um dos primeiros que nasce, que ele não é guerreiro, é um que parece até um pterodátilo, se você for olhar meio de longe. Aí tem o Tamborini, que é o que mata o Kuririn, e tem o Symbol. Esses 4 filhos, eles basicamente não têm muita importância na trama, exceto o Tamborini, que ele mata o Kuririn, e depois o Goku, ele fica com o bucho cheio, né, mata a fome, e consegue matar o Tamborini no episódio 108. Então foi uma vingança até que rápida, 6 episódios, para ele se vingar da morte do Kuririn. E depois ele descobre que o Piccolo que tá fazendo orquestrando todo aquele mal. Então o anime ele traz bastante foco mais no Piccolo. Os filhos do Piccolo eles morrem todos no Dragon Ball. Então eles não aparecem por isso que eles não aparecem no Z. E quase ninguém sabe da existência deles. O que dá mais para citar? O Tenshinhan, ele é bastante forte no anime, tão forte quanto o Goku, diria até. Pois o Tenshinhan ele se mostra bastante poderoso e ele junto com o Chaos tem a habilidade de voar. Diferente no Dragon Ball Z, que todo mundo sabe voar basicamente, no Dragon Ball só o Tenshinhan e o Chaos e o Tsuru, que foi o mestre dos dois que sabia voar. Então, os outros demais personagens eles saltavam, o Goku voava quando vinha voador e tal, mas não havia toda essa questão de todo mundo voar. A maior parte do transporte, por exemplo, todas as vezes que as pessoas se transportavam em Dragon Ball eram basicamente meios de transporte que a Puma tinha nas cápsulas dela ou pela nuvem do Goku. Aliás, tem mais uma pessoa que sobe na nuvem do Goku, além do próprio Goku, que eu não vou dar spoiler. Mas essa pessoa ela aparece no arco da luta contra o Tal Pai Pai. E não é o Tal Pai Pai. O Tal Pai Pai, ele acaba sendo um vilão bastante importante, pois o Tal Pai Pai, ele é o primeiro grande vilão que o Goku enfrenta. Pois o Pilaf é mais um gancho de comédia, assim, digamos. O Tal Pai Pai, ele é bastante forte, tanto que o episódio que tem essa interrupção é quando o Goku vai subir a torre de Karin pra pegar a água sagrada. Ele vence o Tal Pai Pai, e depois, posteriormente, se descobre por que o Tal Pai Pai, ele é meio parecido com o Mestre Tsuru, se você for ver na fisionomia. Então eles descobrem que eles são irmãos. Aí, pum! Quando descobri isso, explodiu a minha cabeça, cara. Foi surpreendente. O caso do Mestre Tsuru, ele é um colega do Mestre Kami. E aí quando vai começar a saga do Piccolo, da Mao, mostra-se uma questão bem surpreendente, onde mostra o passado do Mestre Kami e do Mestre Tsuru, onde eles eram colegas de turma, assim, digamos, mas eles foram treinados pelo Mutaito, e o Mutaito ele se sacrificou para selar o Piccolo da Mao. E após o selamento do Piccolo da Mao, pela primeira vez, o Mutaito ele morre e os aprendizes eles se dispersam. Então o Mestre Kami ele vai para aquela ilha e o Mestre Tsuru ele fica do mal. Ele não chega a ser um vilão assim dito claramente, mas ele se torna uma pessoa que não luta por meios leais, assim, digamos. Ela é covarde, dá golpes por baixo, que tanto no torneio do meio, segundo torneio lá do anime, ele meio que convence o Chaos
e o Tenshinhan a vingar a morte do irmão dele, que é o tal Pai Pai. Então ele meio que faz de tudo para tentar vencer o torneio. Claro que o Tenshinhan acaba vencendo o torneio, mas pelo próprio esforço do Tenshinhan, e não porque ele quer se vingar do que ocorreu com o irmão do mestre dele. Pois teve até episódios que o Chaos ele tenta ajudar o Tenshinhan a vencer o Goku, mas efetivamente isso daí é algo... Depois você vendo o anime como é que se interagindo. Mas assim, a melhor saga é a saga do Piccolo Daimao. Agora, explicando mais alguns detalhes, o anime ele traz uma conclusão dos animes mais clássicos da animação japonesa, dos que foram serializados. Ele traz a estrutura do vilão, como o Piccolo Daimao, a estrutura da amizade do Goku, da sua determinação de ressuscitar os seus amigos que foram eliminados pelo Piccolo Daimao, e toda a questão da maldade do Piccolo Daimao como vilão. Já o General Blue da Red Ribbon, ele é mais um vilão cômico, assim, digamos. Ele tem os seus androides, tem o Dr. Makigero, que aparece o Dr. neste anime que aparece o Dr. Makigero pela primeira vez. Então você descobre toda a origem da Red Ribbon e tal, mas que posteriormente vai culminar em algo lá na Saga Cell também. Mas o que eu quero deixar de importante é isso, que o Dragon Ball ajuda a afirmar bastante estruturas para os animes que vão surgir nas décadas seguintes, sendo anime que passa no final da década de 80 e início da década de 90, e também um anime que vai trazer os alicerces para o Dragon Ball que a gente conhece hoje, onde o poder não é quantificado, mas você consegue perceber as suas variações, mesmo elas sendo bem pequenas, comparando com as do Dragon Ball Z, é claro. Então deixo anexado na descrição do vídeo esse podcast do Projeto X Podcast, onde ele dá uma abrangida maior de todo o Dragon Ball, pois eu mesmo não consigo assistir muito todas as sagas direito, principalmente a Red Ribbon, que eu não assisti tão bem a saga Red Ribbon. E concluindo, a carta que sai para o anime de Dragon Ball tem uma probabilidade de dentro de 40 cartas, porque como eu já listei na planilha do Excel lá no meu grupo, tem as cartas que já saíram, tem as damas que eu vou deixar para os shoujos, então sobram 40 cartas para Dragon Ball. E a carta que vai sair geralmente puxa a carta de cima do baralho, viu? Mas se vocês quiserem voltar nos próximos vídeos para puxar uma do meio ou uma de baixo, podem deixar aí nos comentários. Se vocês quiserem uma parte 2 do vídeo, comentando depois de eu ver todos os episódios de Dragon Ball, também podem pedir aí embaixo. Mas essa parte 2 só se muita gente comentar dos inscritos. Então, só nessa hipótese da parte 2 sair, tipo 8 ou 10 pessoas dos inscritos comentarem, aí eu faço a parte 2. Voltando a uma questão da parte 2 do Death Note, eu vou deixar para ser feita esse mês também, sozinho, porque a pessoa que eu queria que fizesse comigo, ela não me deu um retorno. Então eu vou fazer sozinho. Voltando à carta que tudo isso foi para ganhar mais tempo para embaralhar a carta também. E a carta que sai pro Dragon Ball é o 3 de ouros. Oh my god, 3 de ouros. Então, Dragon Ball, para relacionar com essa carta, digamos que ele é um anime que tem 3 momentos de ouro, que seria a morte do Kuririn e posteriormente que não é só um momento, eu diria um meio momento, porque ele se completa com a ressurreição do Kuririn. Então esse é um arco, um momento de ouro. O outro momento de ouro que eu coloco do anime é quando o Kikohou do Tenshinhan ele estreia no anime no episódio 100. Então esse é um momento que ele usa uma das técnicas mais poderosas do Tenshinhan, que é um momento que eu gostei bastante. E acho que o momento de ouro final é o final do último torneio. Porque o final do último torneio, eu assisti ele pelo menos umas 2 vezes. É um final bastante cheio de fulgor, não sei se é o termo correto, mas é bastante cheio de tensão, bastante
bastante força. É o torneio mais disputado de todos os torneios do anime. E ele termina de uma forma onde Goku vence o Piccolo Jr., que é o filho do Piccolo Damaô, que é o único filho que sobrevive, assim, digamos, que tipo a reencarnação do Piccolo Damaô, que depois se explica mais no Dragon Ball Z, que ele é outra personalidade. Mas assim, o final do 23º torneio de artes marciais, eu qualifico ele como terceiro momento de ouro, porque ele é muito diferente do final dos outros torneios. Ele traz uma luta bem mais carregada de drama, onde o Goku, ele quer vencer o Piccolo, mas ao mesmo tempo ele não sabe se ele consegue vencer o Piccolo, pois o Piccolo, eles estão bastante pareados em poder, e o que diferencia eles dois é basicamente as habilidades de luta, e não a quantidade de poder que eles têm. E isso que torna a saga de Dragon Ball do último torneio tão interessante, é as qualidades das lutas e não a quantidade de poder. Isso pode ser algo muito próximo, mas acho que as pessoas vão entender o que eu quero dizer. Bom, é isso. A carta é o 3 de ouros, surpreendentemente, então eu só consegui qualificar com 3 momentos. E fica assim encerrado o episódio sobre Dragon Ball. O vídeo provavelmente ele vai sair nessa segunda semana de setembro. Mais uma pequena observação que eu queria colocar é que em 1996, em agosto, 19 de agosto, foi a primeira exibição de Dragon Ball no Brasil. A primeira exibição de Dragon Ball lá no Japão, que comemorou os 30 anos de Dragon Ball no Japão, foi em fevereiro de 86. Então 10 anos depois, basicamente, que foi em agosto de 96, que teve a primeira exibição do Dragon Ball aqui no Brasil. E agora em 2016 a gente comemora os 20 anos de Dragon Ball no Brasil. E o Dragon Ball ele terminou de se exibir assim, no SBT no final de 99 ou início de 2000, não tenho muita certeza dessa data do final. E em 2002 ele voltou a se exibir a partir do episódio 60 na TV Globo, e só em 2002 que ele foi exibido. Bom, e também teve exibição na Cartoon em 2006 do Dragon Ball, do Goku pequeno. E só esses mais detalhes das exibições que eu queria mais adicionar. Mais uma coisa que eu queria adicionar é também que o Dr. Makiguera, ele, na verdade, não aparece no Dragon Ball, no Goku pequeno. Eu pesquisei mais um pouco, ele não aparece. Quem construiu os androides, eles acabam não mencionando no Dragon Ball do Goku pequeno. Isso é só citado mais pra frente lá no Z mesmo. E agora